tem a ver justamente com a fase da tensão e a fase da corrente. Então, notem que a gente tem duas parcelas da corrente alternada, uma parte constante e uma variável. Essa constante vai depender dos ângulos de tensão e corrente, por isso que aqueles ângulos ali são importantes. E ainda tem uma parte, né, constante aqui, o meio GME. Bom, oi? A gente vai chegar em valores? Sim, nós vamos trabalhar com alguns exemplos numéricos, tá? Por enquanto é só a explicação teórica. Sim, depois que você vai dar exercício. Aqui mesmo nesse material tem alguns exercícios, tá? Já propostos dentro do próprio material. Tem exemplo de exercício. Bom, essa onda aqui então, pessoal, nota, toda essa expressão, ela tem uma forma gráfica para a gente representar ela. Qual é a forma gráfica da potência alternada? É essa que vocês estão vendo aqui. Aí vocês vão olhar assim no primeiro momento e vão achar que é uma senoide, né? Como vocês estão vendo aqui, uma senoide como qualquer uma outra, como a tensão à corrente. Mas a gente tem uma pequena diferença dessa senoide em relação à tensão à corrente. Veja que aqui está o eixo X aqui, né? Que equivale a potência igual a zero, certo? Então, o eixo potência igual a zero. Para cima, potência positiva, para baixo, potência negativa. A tensão é alternada. Mas o que a gente observa se olhar aqui o eixo? A gente vai ver que horas a potência é positiva, né, em alguns momentos, outros momentos é negativa. Né? E esse ciclo vai se repetindo ao longo do tempo. Bom, a gente não precisa ter grandes conhecimentos matemáticos para imaginar ou para saber o seguinte, que se eu passo metade do tempo, metade do ciclo positivo, metade negativo, essas duas partes vão se anular. Então eu posso ter uma potência alternada instantânea, né, que é diferente de zero, mas eu posso ter um valor médio zero. Então, o valor médio da potência alternada vai depender de quanto tempo eu fico acima e quanto tempo eu fico abaixo do eixo. Na verdade, o que há aqui é um balanço de potência, certo? Se eu passo mais tempo acima do eixo, evidentemente que a minha potência resultante média vai ser positiva. Se eu passo mais tempo abaixo do eixo, nessa curva, a minha potência vai ser negativa. Nessa figura que tem aqui, ó, o que a gente observa? Que a gente fica mais tempo acima do eixo, né? Tem mais momentos da curva acima do eixo. Então eu vou ter um valor líquido médio aqui, ó, que vai ser a minha potência média consumida. Então, quando a gente trabalha com corrente alternada, pessoal, é claro que a forma exata da potência, ela também é uma senoide, também é variável no tempo. Só que a gente, quando está trabalhando na especificação de equipamentos, no projeto elétrico, a gente não está preocupado necessariamente em todos os momentos, a gente está preocupado com um valor médio aqui de potência. Então, se a gente pegar qualquer equipamento alimentado em corrente alternada, lâmpada, data-show, computador, seja lá o que for, equipamentos de rede, todos os equipamentos têm uma potência, um consumo. Que consumo é esse? O consumo especificado do equipamento é essa linha pontilhada aqui. Seria equivalente, então, à potência média do equipamento. Certo? Por quê? Porque este ciclo aqui, pessoal, é um ciclo que no Brasil, para tensão e corrente, é um ciclo de quantos hertz? 60 hertz. E para a onda de potência, pessoal, esse ciclo vai ser de 120 Hz. Por que 120 Hz? Quando a gente multiplicou esses dois cossenos aqui e fez as relações trigonométricas, a gente obteve um outro cosseno que é o dobro da frequência. Então, se vocês forem observar que a gente tem ômega t aqui, né, uma certa frequência ômega, e aqui tem 2 ômega t, o dobro da frequência. Essa onda que vocês estão vendo, então, aqui no Brasil, no caso, a gente trabalha com 60 Hz, essa vai ser uma onda de 120 Hz de potência. Então, a cada segundo, a onda de potência vai fazer ciclo 120 vezes por segundo. Mas o que nos interessa aqui, na média, ela vai ter um certo valor de consumo. Exatamente. O valor que a gente está interessado sempre é a média, certo? E aqui, ó, está inclusive especificado qual é o valor médio, tá, desse consumo. O valor médio desse consumo é essa parte aqui. Isso aqui é a parte variável. Agregada à parte variável, somada, eu tenho um valor constante, que é o médio. Isso aqui, ó, pessoal, a parte constante, é o valor médio de potência que está sendo consumido. Então, se a gente quiser saber qual é a potência média que um equipamento vai consumir, a gente vai ter que usar esta fórmula aqui, apenas esta parte da fórmula. O que a gente tem aqui nessa parte da fórmula? Um meio, uma constante, 0,5.
Vm é o valor máximo da tensão. E M, valor máximo da corrente. Multiplicado ainda pelo cosseno da diferença de ângulo de tensão e corrente. Então notem que o ângulo, né, da tensão e da corrente, eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui vai influenciar diretamente na potência que eu vou consumir, certo? Pelo equipamento. Porque ele aparece aqui, né, a diferença aparece aqui na forma. Ok? Bom, então é o que foi destacado aqui no próximo slide. A potência CA média é dada por essa fórmula aqui. Então nós não estamos interessados em toda aquela curva. Estamos interessados no valor médio dado por isso aqui. Ela vai depender, como eu falei, da amplitude máxima de tensão, amplitude máxima de corrente, diferença de fase aqui, ó, tensão e corrente. É claro que a gente não pode só pegar a diferença de fase e multiplicar direto, tem que tirar o cosseno antes dessa diferença. Ok? Bom, as amplitudes máximas estão representadas aqui na fórmula, né? E essa diferença está representada por essa diferença de ângulo dentro desse cosseno. Só para lembrar para vocês, tá, pessoal, a questão trigonométrica aqui. Quais são os valores que um cosseno pode atingir? Vocês estão lembrados? Isso é uma questão matemática. Tanto seno quanto cosseno. Qual é o valor máximo e mínimo de um seno e cosseno? O valor... Não, eu não estou falando do ângulo aqui dentro, eu já estou falando do cosseno. Pegar cosseno de um ângulo qualquer, pode ser qualquer ângulo aqui. Qual é o máximo e o mínimo que a gente tem com cosseno? Ou seno. Então, o valor máximo, por definição isso, tá, pessoal? Um cosseno, ou seno também, o valor máximo dele vai ser 1 positivo. É o valor de mínimo do cosseno. O valor mínimo do cosseno é menos 1. Claro que aqui dentro eu posso ter qualquer valor, inclusive zero ali no meio dele, certo? Então, essa parte aqui da fórmula, ela só pode assumir valores entre 1 e menos 1. Então, no maior consumo, eu vou ter o cosseno valendo 1 e vou ter 1 meio de VMM. E no outro extremo negativo, vou ter menos 1 meio VMM. Só lembrando para vocês também, o que significa, pessoal, uma potência positiva ou negativa? Pela convenção que a gente, né, adotou e explicou para vocês. Potência positiva é aquela que é consumida. Potência negativa é aquela que é fornecida. Ok? Então, quando esse cosseno, ou se esse cosseno desse negativo, a potência estaria sendo fornecida. E positiva, ela é consumida. Bom, então, a potência CA média, aqui já é uma conclusão, tá, dessa forma. Ela não depende do fato da corrente da tensão estar atrasada ou adiantada. Então, para a gente saber qual potência está sendo consumida, não nos interessa exatamente quem está atrasado ou adiantado, tensão ou corrente. Nos interessa, na verdade, a diferença das tensões, das fases, melhor dizendo, né? Por quê? Porque matematicamente também existe essa regra aqui, ó, que a diferença V menos I, se eu pegar o cosseno, vai ser o mesmo cosseno se eu pegar I menos V. Matematicamente, isso aqui é idêntico. Então, não interessa quem é maior do que quem é aqui, o que nos interessa sempre é a diferença. Então, por exemplo, se a onda de tensão está atrasada 45 graus da onda de corrente, o efeito na potência média será o mesmo de quando a onda de tensão está adiantada de 45 graus da corrente. Não interessa quem está na frente de quem, nos interessa apenas a diferença dela. Mas Okay? aí, Sim. como é que a gente vai saber se a potência está fornecendo potência ou consumindo potência? Tá. É porque acontece o seguinte, eventualmente, tá? Eu peguei aqui justamente um exemplo de 45 graus. Mas se essa diferença ultrapassa 180 graus, aí o cosseno fica negativo. Entendeu? Então, quando uma defasa muito mais a outra, aí quer dizer que tu está no caso, fornecendo potência. Certo? Então, na verdade, a gente tem várias possibilidades, várias combinações. Tá? Como é que a gente vai saber? Na verdade, tem que calcular o cosseno. Se o cosseno der negativo, eu estou consumindo. Então, ou melhor, negativo fornecendo, positivo consumindo. Bom, a gente vai ver agora 3 exemplos da forma de onda, da potência e tal, em 3 casos distintos.